Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, aqui é só o 10, depois a gente vai ver o 11. Paulo fala o seguinte: porque a tristeza segundo Deus, isto é, essa tristeza, esse sentimento ruim, que quando vem de Deus, é o que Jesus causou em Zaqueu. Essa ida de Jesus até Zaqueu, e esse convite, e a entrada de Jesus para estar ali com Zaqueu, produziu uma tristeza. Essa tristeza que vem segundo Deus, ela produz o arrependimento, a mudança para a salvação. Que a ninguém traz pesar. É uma tristeza que vem de Deus, ela produz arrependimento e não traz pesar, isto é, ela traz alívio. Aquele peso que eu carregava, que tentava esconder das pessoas, você fica livre. É o que aconteceu com Zaqueu. Ele desceu com alegria. Ele se sentia aceito por Deus. Ele me convidou. Ele quer estar na minha casa. Então, houve o arrependimento e ele se sente liberto daquilo, mesmo que as outras pessoas condenem o próprio Jesus. Aí, Paulo fala aqui sobre o contrário. Mas a tristeza do mundo produz morte. Quando nós somos revelados, ou quando essa culpa que nós temos de sabermos que carregamos essa depressão, essa angústia, que é porque somos pecadores ou cometemos algum pecado, se é Deus operando no nosso coração, isso produz arrependimento, mudança, e não traz pesar. Mas se essa culpa nós não damos brecha para Deus trabalhar, nós só sentimos essa culpa, esse peso, e é a tristeza que o mundo produz, traz a morte. Quem que é o exemplo para isso? Bíblico. Judas. Ele sentiu o peso do seu erro. Ele viu que ele tinha cometido foi muito grave, mas ele não deu brecha para aquelas oportunidades que Jesus constantemente estava dando. Até alguns minutos antes, Jesus falou: olha, quem vai me trair está com o pão na botija, no copo ali, na vasilha, com a sopinha ali, junto comigo. É aquele que está molhando o pão junto comigo. Judas devia ter assustado. Puxa, ele sabe de tudo isso. E eu estou aqui ainda. E aí Jesus fala para ele: Judas, o que você tem para fazer, faz depressa. Os outros discípulos nem entenderam nada, acharam que Judas saiu para comprar pão para os pobres, para celebrarem a Páscoa. E Judas teve essa segunda tristeza. Era uma tristeza que trouxe um pesar para ele e levou ele à morte. As diferenças do Evangelho, o Evangelho fala que ele se enforcou, o outro, Lucas vai falar que ele caiu e se despedaçou nas pedras e as vísceras dele vieram para fora. Alguns, para conciliar, então, dizem que ele tentou se enforcar, a corda não aguentou, o galho não aguentou, a árvore não aguentou, ele caiu no meio das pedras e a pedra arrebentou com ele. E aí ele tinha comprado esse campo, a Céldama, e esse campo virou um lugar de maldição. Quer dizer, alguém que sente o pesar, mas não reconhece que é pecador e não dá oportunidade para o arrependimento. Olha só o que Paulo vai falar, como é essa tristeza que produz o arrependimento, que traz salvação. Não é somente salvação eterna, mas traz salvação de você viver uma vida em lugar inadequado, ou chegar ao ponto de tirar a própria vida. Olha o que Paulo fala no versículo 11 de 2 Coríntios. Veja, qual é a situação aqui? Em 1 Coríntios, Paulo repreendeu essa igreja. Em nome do amor, eles estavam aceitando cada absurdo, cada pecado assim, horrível. E Paulo, então, manda uma carta dizendo que eles estavam errados. Quando essa igreja recebe essa carta de Paulo, um pequeno grupo
ainda é obstinado e fala assim, Paulo não é apóstolo, ele não tem autoridade contra nós, ele está querendo enganar, ele quando está na carta, ele é duro, mas quando ele está aqui, é um gatinho, amorosinho, ele é um covarde. Então, um grupinho ainda continuou, ainda insultando e rejeitando Paulo, mas boa parte da igreja entendeu a carta de Paulo e se arrependeram. E Paulo, quando escreve em 2 Coríntios, fala, o arrependimento de vocês é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque Paulo vê algumas características neles. Olha só o que Paulo fala assim, vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos, aquela ideia de tristeza, segundo Deus. Paulo fala assim, a tristeza que veio para vocês é a tristeza que é segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Paulo está elogiando e dando as características que levava Paulo a reconhecer que eles tiveram uma tristeza e um verdadeiro tristeza que vem de Deus e um verdadeiro arrependimento. Não foi uma tristeza segundo o mundo que os levaria à morte. Então, teve um grupinho que ainda não se arrependia e não aceitava as exortações de Paulo, mas boa parte da igreja aceitou e demonstrou isso. Agora, o que é essas palavras? O que é a palavra cuidado? O que Paulo está falando aqui? É a pessoa arrependida quando se torna diligente e atenta, preocupada em se desvencilhar dos laços do diabo. Isto é, aquela igreja reconheceu que ela estava enlaçada. Os laços do diabo pegou todos eles não conseguiam enxergar o erro, permaneciam no erro e não abriam mão, e um grupinho até acusava Paulo. Mas essa igreja teve cuidado, boa parte da igreja teve cuidado. Ela demonstrou arrependimento e ela se tornou diligente e atenta, verificou os detalhes do erro que estava cometendo e se preocupou em acabar com aquilo, parar com aquilo. Não ficou culpando um ao outro, ficou culpando Paulo, culpando outra coisa. Era uma tristeza que veio de Deus e que trouxe salvação para eles. O que Paulo fala sobre defesa? O que significa isso? É a busca de proteção por meio da súplica que implora socorro e misericórdia. Quando a pessoa reconhece que o que fez era um erro, então a pessoa não somente quer parar com aquilo e se desvencilhar, não quer mais saber disso, mas também é uma pessoa que busca ser defendida. Ela está debaixo da santidade e do cuidado, do juízo de Deus. É o pior lugar para estar quando se está em pecado não arrependido. Então, as pessoas olharam, eu não quero mais fazer isso, eu quero parar, eu quero me desvencilhar, e por favor me defenda. E eles buscaram em Deus defesa, para que Deus os defendesse. Mostraram indignação. É o sentimento que o arrependido tem em relação a si mesmo, irando-se ao reconhecer sua perversão. É o que Zaqueu mostrou. Ele demonstra que o arrependimento dele foi natural e verdadeiro, porque ele se indignou com ele mesmo. Eu vou dar metade. São decisões voluntárias que demonstram que a pessoa está indignada com ela mesma. Onde já se viu o que eu fui fazer? Que besteira, que loucura, que rebeldia diante de Deus. E não, a gente fala assim, mas Jesus também não era filho de Deus, mas não foi aceito por todos. Quem não comete o pecado? Né? A gente faz isso quando somos acusados, descoberto nosso erro. Nós falamos, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Não é isso a respeito do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento vai muito mais longe, a pessoa fica indignada. Como eu, sendo filho de Deus, estava naquele lugar, naquela posição, fazendo aquilo. Você passa a ter nojo de você mesmo. É quase aquela ideia de que você está tranquilo, assim, andando para lá para cá, no Cusco, no shopping, e de repente você descobre que você está com o zíper aberto. Ou que de repente tem alguma coisa errada na sua roupa e você nem percebia. Eu me lembro, uma vez, uma formatura de seminário, participar mais ou menos umas 800, 1000 pessoas, e naquela época aquelas máquinas fotográficas, né, de filme e tal, né.
E uma moça estava com um vestido, uma mulher moça, estava com um vestido assim meio roxo, vermelho. E ela está circulando, era um palco muito grande assim, tinha arquibancada para cá e a quadra esportiva no meio, e ela estava circulando para lá e para cá, assim, tirando foto, tal, tal. Toda alegre, tirava assim, né? E alguns chamavam. E não falava nada. E o pessoal chamava assim, nada, né? E ela tirando foto. E feliz da vida. Aí, até que, enfim, eu não sei se é uma parente dela ou quem foi a pessoa, chegou para ela, ó, a etiqueta sua, uma etiqueta grande, estava pendurada nas costas. Ela, então, acabou. Ela se sentiu, não assim, que alguém fez alguma coisa errada, mas como ela podia ter sido negligente e passado tanta vergonha. A ideia da indignação é isso. Como eu fui negligente? Que cara louco que eu sou! Como que eu pude fazer uma coisa dessa? Por que eu fui convencido? Por que eu entrei? Sabe, não sei se você já passou por isso, você ficar bravo com você mesmo. A ideia do temor, Paulo fala, que temor? É aquela inquietação sentida pelo arrependido ao pensar no castigo que merece de Deus por ter feito o que fez. Você fica inquieto. E aí vem o anelo, Paulo, que anelo? É o anseio por obedecer, a sede de fazer o que agrada a Deus novamente. É aquele, eu quero agora voltar a fazer o que é certo. É aquilo que Zaqueu fez. Eu vou dar, se eu extorquir, eu vou pagar. A pessoa tem um anelo. Ah, mas você vai perder, você não vai ser mais o maioral, não vai ser o principal, você vai perder os seus bens. Não importa. Não é tolo aquele que perde para ganhar o que não pode perder. Algumas vezes a gente tem tanto medo de perder algumas coisas, a gente troca algumas coisas e desprezamos, jogando fora Jesus. E o zelo é o empenho ardoroso em preservar doravante a prática da justiça na própria vida. O zelo não é aquele arrependimento que agora eu peço perdão e eu mudo, mas amanhã eu já volto. Não, o zelo aqui é passar a ter uma disciplina de vida que aquilo nunca mais vai acontecer. Aquela diligência ali, é uma cobrança. Uma vez eu, a Rosana e mais alguns alunos, fomos para uma cidade em Minas Gerais, e era muito quente, era a época de janeiro, eu acho. E a gente saía da escola bíblica dominical, mas saía assim com aquela sede, assim, sabe, se queria alguma coisa para fazer. E a cidade bonita, assim, meio do interior. E a gente estava andando numa calçada, estava eu, a Rosana, mais uma moça, um rapaz e um cara, casado, tudo, né? Aí chegou, tinha um bar, tinha uns caras lá bebendo pinga no bar lá e tal. E eu falei, vamos comprar umas latinhas de Guaraná lá, uma coisa assim. Aí eu falei, vamos lá, galera, vamos lá. A gente foi. Quando chegou no bar, o rapaz casado ficou do outro lado. Ô, vem aqui, vem escolher aí. Não, pode comprar qualquer coisa para mim lá. Falei, nossa, cara chato, né? A gente vai sozinho lá. Aí comprei alguma coisa para ele, aí eu perguntei para ele, por que você não atravessou a rua? Ele falou, você não sabe meu passado. Eu entrava nesse bar, no bar às 8, 9, 10 horas da manhã, começava a beber, e lá pelas 5, 7 horas da noite, quando ia fechar o bar, alguém arrastava eu para fora e deixava eu lá, até que algum parente vinha me buscar. Então, eu não tenho problema nenhum de vocês entrarem lá, eu vou até beber, mas eu não vou atravessar a rua e chegar nem perto. Eu sei quem eu sou. Eu sei, eu não quero abrir portas para que o pecado venha em mim. Essa é a ideia de zelo. É alguém que agora, que conhece a sua fragilidade, a sua natureza, coloca obstáculos. Não é legalismo. E o perigo aqui é quando a pessoa, no caso dele, falou assim, nossa, vocês foram lá para o bar, vocês entraram no bar, o bar é um lugar... Não, ele não fez isso conosco. Ele não nos condenou. Mas ele criou um padrão para evitar o pecado. Então, quando Paulo vê aqui, vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos. Deus entristeceu eles e eles se arrependeram.
que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o culpado. Isto é, você não quer dar brechas para você mesmo. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Vocês voltaram para o lugar aonde Deus chamou vocês.